Evangelho, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com uma febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a meditação do quarto capítulo do Evangelho de São Lucas. Bom, o versículo que dá início ao Evangelho de hoje diz: Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. Então, estamos diante da narrativa feita por São Lucas da cura da sogra de Pedro. Eu gostaria de chamar a atenção a alguns elementos do Evangelho de hoje, mas antes de falarmos da cura da sogra de Pedro, eu queria fazer um salto rapidinho com vocês, a parte final do Evangelho, onde Lucas diz: E pregava nas sinagogas da Judéia. Na sinagoga, o povo de Israel, os filhos de Israel, se reuniam para ouvir a lei e os profetas. Se reuniam para cumprir o culto e oferecer o louvor que era justo a Deus. Ali era o lugar em que o povo do Senhor se reunia para manter viva a palavra, para manter vivo o compromisso, a aliança de amor com Deus. A gente tem observado nesses últimos dias que nesse ambiente, aqui eu gostaria de falar, de marcar com vocês, como Deus é fiel ao seu compromisso. Jesus começa, e Lucas evidencia isso, pregando nas sinagogas da Judéia. Os 3 atos messiânicos, vocês lembram os 3 sinais messiânicos? O domínio sobre o poder das trevas, ou seja, a submissão do demônio e das forças infernais. A cura dos doentes, ou seja, expulsa os demônios, submete as forças infernais, cura os doentes e prega e anuncia a boa nova. O anúncio da boa nova começa exatamente pelo lugar que Deus abençoou para ser o lugar da Assembleia, onde o povo de Israel se reúne, onde os filhos de Israel se reúnem para ouvir a palavra, para ouvir os profetas e para recolher-se em ação de graças e louvor ao Senhor. Aquele lugar privilegiado em que a palavra do Senhor era proclamada e amada, aquele lugar privilegiado por meio da qual, ou através do qual, o Senhor, por meio dos ministros que Ele abençoou, transmitiu o ensinamento da palavra, tanto que Jesus diz: escutai o que eles dizem, porque eles receberam de Deus a graça de ensinar a lei e instruir na vida o ensinamento dos profetas.
falando a respeito dos escribas e dos fariseus, mas não seguiu o exemplo deles. Então, ali era o lugar bendito por Deus. E o Senhor, que ao longo da história preparou o seu povo através da lei e dos profetas para a vinda do Filho de Deus, para a vinda do Messias, conduz o seu Filho para dar testemunho de sua presença e do tempo messiânico nas sinagogas. Foram os primeiros lugares visitados pelo Messias. O lugar onde o povo de Deus se reunia para ouvir a lei e os profetas, para fazer memória da aliança de amor e das promessas do Senhor, é o lugar onde o Senhor manda, onde o Pai manda o Filho para que ele possa anunciar. Então, o anúncio da Boa Nova acontece nas sinagogas. Lucas marca isso com uma delicadeza. Como Deus é fiel às suas promessas e amoroso. Agora, que contexto nós encontramos na sinagoga? De tudo e mais um pouco, né? Nós temos o inimigo infernal que está ali e tenta dispersar os homens como vimos ontem, né? No texto de ontem, onde o inimigo, que é o pai da mentira, declara naquele momento uma verdade para que não se acredite. Ele tenta desqualificar a verdade. Ele está anunciando uma verdade. De fato, Jesus é o Filho de Deus. Ou em outro momento, viestes antes do tempo para nos perder e tantas para nos atormentar. E como nós falamos, como nós vimos hoje, tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava, a parte, o elemento do segredo messiânico, que a gente poderia considerar em Marcos, na narrativa de Marcos, e considerar depois a respeito da descoberta, são os homens, não pela boca de Satanás, que deve-se chegar a esse conhecimento, mas através da experiência do Filho de Deus e tudo quanto, que são todos os ensinamentos que nós temos, à luz da teologia e da Sagrada Escritura. Porém, existe um elemento ali de ordem espiritual que é muito importante, né? Por que o inimigo diz a verdade naquele momento? Porque todos o conhecem como o pai da mentira e atribuiriam ao valor daquela verdade uma mentira. E isso causaria confusão e dispersão. É ou não é? Ele nunca diz a verdade, ele sempre diz a mentira. Então isso é uma mentira. Veja que até o último minuto o inimigo batalha contra. Ele faz de tudo, ele está saindo, ele está sendo expulso, ele está sendo esmagado, mas ainda assim ali ele tenta, na última, ainda puxar um fio de confusão, ainda causar um efeito de dispersão, um efeito de dúvida no coração dos homens. Termina sempre esmagado, mas até a última das suas possibilidades procura operar contra os filhos de Deus, gerando confusão, dispersão e engano. É importante a gente ter isso bem claro, hein? Que num ambiente como a sinagoga tem aqueles que ensinam sem uma legítima autoridade. No ambiente como a sinagoga tem aqueles que não dão testemunho do ensino que fazem. No ambiente da sinagoga estão homens e mulheres enfermos fisicamente e, sobretudo, espiritualmente, das enfermidades mais graves, que levam à perda da possibilidade de manter a comunhão com Deus, o caso do endemoniado. Quer enfermidade maior do que essa? Que viver uma vida impossibilitado de estar em comunhão com Deus? Ou pelos próprios pecados, ou por uma ação extraordinária do inimigo infernal? Esse é o sofrimento maior que uma alma pode passar. E tudo isso acontece ali, dentro daquele contexto da sinagoga. Então não pense que aquele não é um lugar de grande batalha, um lugar de grande desafio, um lugar de grande luta, um lugar onde vai se viver intensamente uma disputa por cada uma das almas. Não é o lugar da completa segurança no sentido de que problemas não terão ou serão facilmente superados. Ali é o lugar da batalha. A igreja, não mais a sinagoga, mas hoje a igreja dos cristãos, também é o lugar da batalha.
É o lugar onde nós somos chamados a celebrar os sacramentos, celebrar o culto e oferecer a Deus o louvor que é justo. Mas em muitos momentos é preciso novamente ajustar os ponteiros para que o ensinamento seja com autoridade e não marcado por uma força ideológica ou qualquer outra intenção. É importante que ajustemos os ponteiros e nos permitamos o caminho de conversão desejado e operado por Deus em favor de que o nosso testemunho siga o ensinamento que é apresentado. Que os cristãos vivam o evangelho que eles mesmos pregam. E que a pregação nasça exatamente da vida desse evangelho. Ali também encontraremos muitas situações em que nossos irmãos, por conta dos próprios pecados, ou por conta de uma ação extraordinária do demônio, estarão impossibilitados de uma autêntica comunhão com Deus, de uma verdadeira e íntima comunhão com Deus. Estarão ali no meio de nós, mas sem viver essa comunhão. Ou por conta dos próprios pecados, ou como efeito de uma ação extraordinária do inimigo infernal sobre a alma deles. Mas essa realidade de quem está conosco no meio de nós, mas que não consegue viver a comunhão com Deus, também pode acontecer. E o Senhor vem para dar testemunho do seu poder sobre todas essas realidades. Nenhuma dessas realidades impede que Deus cumpra a sua promessa. Ele que prometeu estar no meio de nós. Ele que prometeu conceder-nos a sua própria vida. E se entrega por nós nos sacramentos, especialmente na Santa Eucaristia. Então tudo isso está acontecendo, mas nada disso impede que Deus cumpra a sua promessa de amor por você, por mim. Não impede que Deus venha ao nosso encontro e que o tempo da graça seja novamente anunciado para ti e para mim, para nossa conversão, para que a gente viva, para que a gente suplique pela sua misericórdia e para que sejamos alcançados por essa misericórdia e por ela transformados. Então vejam, meus irmãos, que fabuloso o que o Evangelho de hoje nos traz. Agora voltemos à imagem de Jesus que entra na casa de Simão. Ao sair da sinagoga, todos o acompanham. E diz que foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo de febre. Então pediram que Jesus pudesse fazer algo em favor dela. Olha que bonito. O Senhor que tinha feito em favor do endemoniado, o Senhor que tinha feito em favor da multidão que recebia o anúncio da Boa Nova, lhe pedem algo que está muito caro ao seu coração. O que, Padre Fábio? Lhe pedem para mais uma vez agir com caridade por alguém muito necessitado do seu socorro. Pedem a Jesus que possa abençoar alguém que sofre. Pedem a Jesus que possa cuidar de alguém que está convalescente. Pedem a Jesus que realize um bem em favor de um de seus filhos. Que doce pedido ao coração de Jesus, que poderia já estar cansado de um dia inteiro de atividades, de muita dinâmica e intensidade, mas o zelo pela casa do Senhor devora o seu coração e é uma fornalha de amor que gera uma energia infinita. Por isso, mais uma vez, pedem a Jesus o que lhe é tão agradável e querido ao coração, que pudesse cuidar de quem estava sofrendo. E Jesus prontamente ordena e a febre o deixa. É interessante como Lucas escreve, falando da febre como se fosse quase uma personificação. Jesus ameaçou e a febre o deixou. Como ele, com autoridade, a ameaça, comanda e ela se vai.
E aqui acontece algo que nós recuperamos para completar a nossa meditação de hoje. E imediatamente ela foi alcançada pela graça que Jesus lhe concedeu, ou seja, ela foi curada, a febre a deixou, a febre que a imobilizava, que a paralisava, a deixou, né? Jesus intimida, é como se fosse um ser, como eu falei ainda há pouco, né? Personificação, como se fosse um ser que a paralisasse, que a segurasse, né? E depois, tanto que depois Lucas vai aproximar, dizendo que também muitos espíritos impuros foram expulsos, ou seja, muitos demônios foram expulsos. Muitas das doenças que acometiam o corpo tinham por raiz uma doença espiritual, que era a presença do demônio em desfavor daquelas almas, acorrentando-as extraordinariamente por meio da possessão. E Jesus comanda contra eles e submete eles, e assim submete, por conseguinte, a doença. Primeiro liberta a alma, depois o corpo recebe a graça dessa libertação, ou o efeito dessa libertação. Isso é importante também a gente ter claro. Às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Tudo precisa primeiro se resolver sobre o corpo. É até uma expressão nossa muito comum, né? Que não nos falte saúde, que o restante a gente vai conquistando. Tá bom. Vamos dizer que venha faltar a saúde espiritual, meu amigo. Você não vai conseguir conquistar muita coisa nessa vida, viu? Então que primeiro não nos falte a graça de Deus, que o resto a gente conquista até sem saúde. A saúde física não é essencial. A saúde espiritual, sim. Essa é essencial. Sem ela, meu amigo, você não conquista nada. Pelo contrário, você pode perder tudo que conquistou nessa vida, nesse tempo, né? Então, por primeiro, é essa saúde que a gente tem que pedir ao Senhor. É essa, que fique bem claro. Essa é a primeira por excelência, que não venha a faltar. E que dela a gente cuide atentamente. Porque sem ela nada podemos. Ou tudo se perderá de tudo o que cremos poder fazer. Então, essa seja a primeira a ser pedida. Naquele momento em que o Senhor lhe cura, ele restitui a saúde, o termo usado por Lucas é imediatamente. Ela se levantou, ela que estava paralisada pela febre, se levantou e começou a servir, começou a agir com a caridade. Servir a Jesus, servir aqueles que estavam ali, a comitiva era grande. Então, o gesto, primeira prontidão do coração, né, que recebendo a graça de Deus, prontamente corresponde. De que modo? Com a oferta da caridade. Que modo mais agradável de retribuir com gratidão a Deus? Que gesto mais agradável pode ser do que esse? O gesto que o próprio Senhor disse: cada vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Imediatamente ela se coloca a servir. Ela se coloca a realizar um bem. Se o copo d'água não será esquecido, imagina esse gesto de amor da sogra de Pedro, que logo após ter sido curada, se coloca a servir com amor a Jesus e a toda a comitiva que o acompanha. Bendito seja Deus pelo grande tesouro no céu que essa senhora pôde recolher. Com a bênção do Senhor não apenas ficou curada do mal que lhe afligia, mas teve a oportunidade de recolher tesouros no céu. E o fez com toda a entrega do seu coração. E por meio de seus cuidados, Jesus continuou curando, recebendo e ensinando. Como é importante considerarmos isso também. Aquele gesto de serviço e de caridade dela para com Jesus e para com toda a sua comitiva permitiu que Jesus permanecesse em boa disposição física e também espiritual. Mas em que sentido, Padre Fábio? A alegria do coração de ver, cada vez que Jesus vê um gesto de caridade sendo cumprido, seu coração se alegra. E aquela mulher estava ali fulgurante, agindo em continuação, gestos de caridade em perfusão, depois que recebeu a bênção do Senhor, depois que recebeu uma graça dele. Então, que grande alegria, que grande consolação para o coração de Jesus era o testemunho da sogra de Pedro, além dos cuidados, do serviço que ela dispõe, se fosse comida, se fosse bebida, se fosse uma água para lavar o rosto, para lavar os pés,
Se fosse poder sentar-se ao menos com um pouco mais de conforto para cuidar de todos aqueles que vinham, né? Então tudo isso que ela pôde oferecer ao Senhor se desdobrou em ainda mais graça em favor das outras pessoas, porque com tudo isso, mais graças são recolhidas. As suas obras de bem em favor de Jesus se uniram agora a todas as obras de bens realizadas por Jesus, porque o efeito daquele ato de amor para com Jesus reverbera, continua, gera eco, se estende sobre a vida de todos aqueles que vão receber de Jesus, naquele momento, um gesto de bondade e de misericórdia. Estão vendo quantos tesouros a gente pode juntar no céu? E vale a pena ou não vale? Vale muito. Então não perca tempo de ser generoso, de ser bondoso, de responder de maneira imediata a todo o amor que o teu Senhor tem tido por ti em teu favor. Porque assim recolheremos um grande tesouro no céu, mas viveremos a profundidade e a beleza da alegria na comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.